Nós precisamos estar acompanhados de pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente. Evitar os pessimistas. Precisamos cuidar do ambiente que vivemos. Precisamos cuidar do ambiente que frequentamos. Cuidar, porque às vezes estamos reproduzindo e expressando um comportamento inadequado à nossa fé, que não testemunha a grandeza e majestade do Deus que nós servimos. Graça e paz, igreja. Ah, irmãos, pode ser mais bonito. Graça e paz, irmãos. Amém. Alegria, prazer, é uma honra estar aqui nessa manhã e também uma responsabilidade muito grande. E eu quero agradecer ao pastor Anderson, à pastora Márcia, porque eu bebo da fonte todos os domingos de vocês e hoje estou aqui pela graça do Senhor. E quero agradecer a irmã Márcia pelo carinho, pelo convite, representando a MCM desta igreja. Irmãos, eu preciso dizer que no dia que a irmã Márcia me ligou, eu estava vivendo um dia muito difícil. Era um dia em que nós estávamos passando por uma situação familiar. Meu pai estava passando mal, estava sendo internado pelos meus irmãos, e eu estava com o coração muito apertadinho naquele dia. Mas eu estava buscando em Deus, buscando alinhar meus pensamentos com o Pai naquele dia, passando o dia todo assim em espírito, buscando em Deus a paz que o meu coração precisava. E a gente teve uma conversa tão agradável, uma conversa tão preciosa, que eu senti a Deus como sinto agora nesse momento, meus irmãos. E Deus seja louvado por isso. E aí a irmã Márcia me convidou para trazer a palavra e eu disse sim, porque tudo que vem lançado à minha mão, eu não consigo dizer não quando se trata das coisas de Deus. Mas eu confesso que depois que eu desliguei o telefone, meus irmãos, eu pensei e falei para mim mesma, você tem noção do que você fez? Você tem noção daquela igreja cheia, de pessoas assistindo online, virtualmente? Vanessa! Mas, desde aquele dia, então, eu venho orando e estudando, entendendo o que Deus queria para nós nessa manhã. E a minha oração tem sido de dizer ao Pai, olha, Senhor, o vaso está aqui, é seu. É frágil, é imperfeito, mas guarda um tesouro indestrutível e incomparável, porque é o Senhor mesmo, com o seu poder, que me capacita para ser digna de guardar esse tesouro glorioso. Então eu tenho dito para o Senhor, usa-me para o seu propósito, Senhor. E você está aqui nessa manhã com este sentimento? Com um coração desta forma? Você crê, você confia que Deus tem pensamentos de paz para você? Amém. E nós vamos falar sobre isso essa manhã. Mas eu não posso deixar de agradecer e parabenizar as minhas irmãs preciosas, MCM. E eu disse já para a irmã Márcia, já falei para a irmã Antônia, eu tenho um carinho muito especial por essa organização. Eu aprendi desde muito cedo a amar a MCM, que na época era MCA. Né? Eu fui mensageira do rei, cumpri todas aquelas etapas, vivi profundamente o meu tempo de mensageiras do rei. Depois eu me tornei moça, jovem, e eu lembro da MCA entregando a Bíblia branca na cerimônia quando eu ia me casar, né? Então, assim, que coisa preciosa é para mim a MCM. E eu tenho exemplos de mulheres inspiradoras, mulheres que são exemplos na minha vida e que vão ter sempre a minha profunda admiração e meu carinho. Eu cresci nesse ambiente, aprendendo a amar a Deus, pelo exemplo de grandes mulheres na minha caminhada. Mulheres comprometidas, mulheres dedicadas ao reino, mulheres sustentadoras do ministério da igreja, mulheres apoiadoras, mulheres de oração, mulheres geradoras de vida.
Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. O tema que nos é proposto é Busquemos a paz com misericórdia, que é o tema anual da nossa convenção. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios. Nós vamos ler primeiro a divisa, no capítulo 4, e depois você vai voltar um pouquinho às folhas da sua Bíblia, porque nós vamos para o capítulo 2. Efésios 4, versículo 32. A divisa diz que antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Folheia a sua Bíblia agora, meu irmão, para chegar no capítulo 2. E eu quero te convidar que você acompanhe a leitura que eu vou fazer dos versículos 13 ao 17. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Fale comigo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Paulo vem falar aos judeus e aos gentios, aos de perto e aos de longe. O propósito maior de Jesus é destruir qualquer intenção de separação, de inimizade. O propósito maior de Jesus é promover a paz, promover a unidade, promover a aproximação. A paz é o desejo mais ardente de cada ser humano, é o desejo mais ardente e profundo de cada um de nós. Não por acaso, ela é uma promessa de Deus aos seus filhos. O Velho Testamento registra que os homens assim se cumprimentavam: paz seja convosco. Os anjos de Deus, quando se apresentavam, faziam do mesmo modo: paz seja contigo. O Antigo Testamento nos ensina a abençoar as pessoas assim: que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Jesus saudava seus amigos e seus discípulos com a expressão: a paz seja com vocês. Ele recomendou expressamente aos seus discípulos que quando entrassem na residência de alguém, que dissessem: paz seja nesta casa. Os apóstolos diziam que o Deus de paz esteja com vocês. E a saudação favorita nas igrejas do Novo Testamento era graça e paz da parte do nosso Deus. Até hoje. Eu iniciei saudando os irmãos com graça e paz. Mas hoje o mundo clama por paz. E eu creio que a melhor maneira de falar sobre paz é viver a paz, é expressar a paz. E as pessoas nos reconhecerem neste mundo como homens e mulheres de paz. O tema anual nos convoca a buscar a paz e promovê-la através da misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser agentes de paz. Neste mundo tenebroso, nós precisamos ser promotores da paz, mensageiros da paz, portadores da paz. E como sentir isso? Como viver isso? Desde que eu comecei a pensar nisso, eu queria entender melhor essa missão.
E eu comecei a pensar e refletir no contexto e conjunto de ensinos que o apóstolo Paulo, dá à igreja de Éfeso, para que ela cumprisse essa prática de ser uma agência de paz, uma agência de reconciliação. Postura digna de agência de paz com atos de misericórdia, essa deve ser a função da igreja. E eu tirei algumas lições para a minha vida que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu quero dividir nessa manhã. Eu entendo, primeiramente, que nós precisamos todo dia decidir o que nós queremos construir. Parece bobeira, parece simples, mas não é. Na nossa jornada terrena, nós precisa ser caracterizada pela escolha que nós fazemos diariamente. Essa escolha é diária. A proposta do Evangelho é revolucionária, é surpreendente. No reino dos homens, a história das conquistas está atrelada à violência. No reino de Deus, as conquistas são fruto de amor e de misericórdia. Paulo diz isso para a igreja, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, Ele destruiu o muro de inimizade. O reino de Deus é dos pacificadores, meus irmãos. Jesus garantiu isso primeiramente. Ele é a nossa paz. Ele destruiu as barreiras e os muros de inimizade e foi por um preço muito alto, um preço de sangue. O muro que nos separava, que nos afastava de Deus, não existe mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus Cristo nos aproximou, aleluia. E a chave e o aspecto inegociável, querido, querida, é Jesus. Ele é a mais completa, perfeita revelação de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o construtor de paz entre os povos. Ele é o construtor de paz entre as pessoas e de cada pessoa para consigo mesma. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai enxergar que, historicamente, o mundo constrói muros. Quantos muros o mundo ainda vai precisar construir? Pela paz que não é verdadeira. Muros que, na verdade, só afastam, só distanciam, que criam discórdia, que criam separação. E aí eu trouxe para mim, será que nós também criamos muros? Nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nós criamos muros? Sim. Infelizmente, irmãos, quando a gente vai lá e pega o tijolo do orgulho, quando a gente pega o tijolo da altivez, o tijolo da discórdia, o tijolo da desobediência, da desonra, da separação, do desrespeito, a gente vai permitindo que o muro cresça. Busquemos a paz com misericórdia. Esse é o convite para essa manhã. Nós temos que buscar, nós temos que ensinar, nós temos que promover a paz, igreja. Se nós não compreendermos o papel da graça, o muro da divisão vai sempre existir entre nós. A graça de Jesus alcançou os gentios. Eles estavam separados sem Cristo, separados da comunidade de Israel, pela lei, sem esperança, sem Deus no mundo. Sim, porque construir a paz e não muros que nos separam, essa precisa ser nossa escolha todos os dias. E construir a paz é incentivar o amor, é incentivar a compreensão, é incentivar a bondade e a misericórdia. A este mundo apaixonado pela violência, a este mundo apaixonado pelo poder, pela força, que escolhe subjugar como forma de vencer, Jesus trouxe o reino de Deus, que nos convida a amar o inimigo, a perdoar o que nos ofende, a orar pelos que falam mal de nós. Porque construir a paz, meu querido, eu tenho entendido que às vezes vai te exigir luta, mas nunca violência. Construir a paz vai te exigir o seu suor, a sua energia precisa ser gasta pela paz.
Qual é a definição de paz que o mundo propõe? Pensa aí comigo. Não precisa dizer, só pensa. E qual é a definição de paz que o próprio Jesus deixou? Quando ele disse lá para os seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus propõe é diferente da paz que o mundo dá. Escolha diariamente pela paz. Escolha todos os dias pela companhia do príncipe da paz. Tudo que nos traz paz foi providenciado por Jesus. O amor, o perdão, a tolerância, a compaixão, a bondade, a paciência, a verdade. Quando nós escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, a paz é consequência. No mundo não encontraremos, mas podemos promovê-la, podemos proclamar a paz, podemos clamar e proclamar pela paz, porque o mundo geme pela paz. Segunda coisa que eu aprendo, meus queridos, é que a busca não é genérica, a busca é genuína. Se o mundo escolhe construir muros de separação, nós escolhemos construir a paz que não vem de nós, que não vem de nós mesmos, mas vem de Jesus Cristo, que derrubou os muros de inimizade e nos garantiu aproximação e reconciliação. Nós precisamos entender também que a consequência dessa escolha, ela é única, ela é individual. Por isso ela não é genérica, ela precisa ser genuína. Mais uma vez nós vamos na contraordem do mundo, na contramão da ordem do mundo. Porque o mundo, a humanidade, as pessoas clamam pela paz. Pela sensação de paz, de bem-estar físico, social, de grupos, de nações. Anseiam pela paz mundial de forma genérica, coletiva, generalizada. Estabelecem até o Dia Mundial pela Paz. Só que a ordem é inversa. O sentido é outro. A paz que precisa ser buscada é justamente a pura, autêntica, real. A paz interior que não se caracteriza pela ausência de lutas e adversidades circunstanciais, mas é a paz que é gerada pelo consolo absoluto do Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. A paz que Davi evocou lá no Salmo 4:6, quando ele pode dizer assim: olha, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É a paz que só pode ser sentida por aqueles que têm um coração transformado pela graça soberana do Senhor, porque sem essa experiência de transformação é impossível viver a paz genuína. Procura-se paz em vários lugares, promovem atos pela paz, instituem o Prêmio Nobel da Paz. Não reconhecem que a essencial característica da paz verdadeira, genuína, é que é originada no próprio Deus. Porque Ele torna as circunstâncias pacíficas. Tornar as circunstâncias pacíficas é atributo de Deus. Porque Deus vive em perfeita paz, porque Deus não se estressa, Deus não sente medo, Deus não tem dúvidas, Deus não se abala diante das más notícias, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da história, Ele é o Senhor da paz. Nada frustra os planos eternos do Senhor, Ele é o Senhor da paz. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar que existe um tempo de paz para a igreja e nós precisamos viver e proclamar essa paz. Essa paz que sentimos, que é muito mais do que sentimento, que é desejo, que é atitude de um coração humilde e quebrantado. E o Evangelho de Marcos nos relata uma história muito especial para a minha vida. O Evangelho de Marcos nos traz uma história preciosa de um pai, que se vê numa situação muito angustiante e vivendo uma dor muito profunda. Jairo, um homem da sociedade, um homem
conhecido, um homem culto, um homem inteligente, um homem de poder, um homem com muitos empregados. Mas Jairo vivia um momento que todo o seu dinheiro, todo o seu conhecimento não lhe trazia a paz que ele precisava. Ele estava diante de uma filha enferma. Certamente que pela condição social que ele tinha, eu entendo que Jairo devia já ter procurado muitos recursos. Mas de nada adiantava. A filha estava enferma. Um dia Jesus entra na cidade e o evangelho relata que Jairo vai até Jesus, se prostra diante dos pés de Jesus e diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe a minha filha. Eu preciso que o Senhor venha até minha casa, imponha a mão sobre minha filha, para que ela seja curada e para que ela viva. Queridos, eu gosto muito de ler essa narrativa, porque no versículo 24, a primeira frase, depois de Jairo fazer esse clamor, esse pedido ao Senhor, aos pés de Jesus, a primeira frase do versículo 24 diz assim: e Jesus foi com ele. Eu não sei o que pode estar tirando a tua paz, ou o que pode estar te afligindo, mas eu sei também que é mês da família, e eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus vai com você. Jesus vai com você, meu irmão, minha irmã. Se é para uma celebração ou para um hospital, se é para uma festa ou se é para um sepultamento, Jesus vai com você, meu irmão. Queridos, nos dias de lutas e de desafios em família, Jesus vai com você. Ele é por mim, Ele é por você. Paulo, em Romanos 3,17, declara isso: se o Senhor não derramar paz sobre nós, a sua perfeita paz, nós permaneceremos perdidos e desesperados nesse mundo. Por isso que Jesus vai com a gente. Só para contar mais um pouquinho, a história de Jairo fica muito ruim antes de melhorar. Porque enquanto o tempo passa, Jesus cura uma outra mulher. E os empregados de Jairo, os portadores das más notícias, chegam e dizem: olha, sua filhinha morreu. Não incomodes mais o mestre. Meus irmãos, eu fecho os olhos e fico pensando o que passou no coração de Jairo nesse momento. Ele não ia ver mais a filha se formar, ele não ia ver a filha crescer, ele não ia fazer a festa de 15 anos da filha. Mas eu entendo que para os sonhos do coração de Jairo, Jesus tinha sonhos muito melhores para ele. Sabe por quê? Porque o príncipe da paz estava com ele. E Jesus vira para Jairo nesse momento e diz assim: não temas, crê somente. Você é capaz de dizer isso para você nesta manhã? Você é capaz de dizer isso para o seu coração ou para aquela aflição que está te angustiando? Você é capaz de dizer para si próprio: não se atemorize, não se desespere, creia somente. Meu irmão, creia somente. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que tudo esteja dizendo o contrário, creia somente. Pior do que circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. O príncipe da paz habita em você. Antes mesmo que as situações se resolvam externamente, nós podemos ter paz interior, porque Jesus nos ensina a desenvolver essa paz. Quando ele diz assim: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você sabia que tem essa frase antes? Para que em mim tenhais paz? Porque a gente só usa assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse: para que em mim tenhais paz. Ao falar sobre as aflições que enfrentaríamos, Jesus deixou claro qual era a sua vontade. Era para que nós tivéssemos paz nele. As aflições que nós enfrentamos nessa vida, assim como Jairo, é para a gente se encontrar com Jesus. Jairo viveu uma angustiante aflição, porque ele precisava se encontrar com o príncipe
príncipe da paz. E eu tenho entendido que eu preciso me encontrar com o príncipe da paz todos os dias. Antes de enfrentar o mundo, antes de sair para trabalhar, antes de enfrentar as lutas diárias, eu tenho buscado me encontrar com o príncipe da paz. Queridos, a nossa força não vem de fora, a nossa força vem de dentro. É como Paulo declara lá em Filipenses 4:7, é a paz que excede todo entendimento, qualquer compreensão humana. Quem te vê vai dizer, como pode estar assim, em paz, passando por tudo que ela está vivendo? O final da história de Jairo você conhece tão bem quanto eu. Jairo queria uma cura. E ele encontrou o quê? Uma ressurreição. E antes do milagre propriamente acontecer, a Bíblia detalha, e eu gosto que a Bíblia dá uns detalhes para a gente, para chamar a atenção da gente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra pessoas chorando e fazendo alvoroço. E Jesus dá ordem para que aqueles inconvenientes saíssem. Jesus retira daquele lugar toda a incredulidade, todo o pessimismo, todo o negativismo. E eu fico pensando, a lição que eu tiro é que eu e você somos casas de Jairo. O que será necessário retirarmos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos, para que o Senhor possa se manifestar com a sua paz e trazer vida à nossa casa e à nossa família. Nós precisamos estar acompanhados de pessoas que tenham o mesmo propósito que a gente. Evitar os pessimistas. Precisamos cuidar do ambiente que vivemos. Precisamos cuidar do ambiente que frequentamos. Cuidar, porque às vezes estamos reproduzindo e expressando um comportamento inadequado à nossa fé, que não testemunha a grandeza e majestade do Deus que nós servimos. O ambiente da nossa casa, do nosso lar, precisa estar preparado para a chegada de Jesus, o príncipe da paz. E Jesus chega cheio de autoridade e majestade e ordena que a menina se levante. Uma voz enérgica, cheia de vida, que expulsa aquele espírito de morte, porque Jesus é o Deus da vida. E eu quero lhe dizer que assim como na situação de Jairo, quando Jesus olha para mim e para você, Ele não vê morte, Ele vê vida. Jesus entra na casa de Jairo e onde Jesus entra, entra poder, entra vitória. E ao lado de Jesus não há temor. Não há temor. E Ele continua sendo Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Pode dormir sossegado amanhã, porque Ele continuará sendo Deus. O que parece morto, Jesus quer colocar vida. Jesus quer colocar vida na minha vida. Jesus quer colocar vida na minha casa. Jesus quer colocar vida na minha família. E hoje é um tempo de nós fazermos esse propósito. Jairo aprendeu essa lição com dor. Mas que grande dia foi aquele na vida desse homem. Ele saiu procurando uma cura. E Jesus tinha para ele uma ressurreição. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós pedimos. Eu já estou terminando. A intenção de Paulo em sua segunda carta, a igreja de Tessalônica, eu amo também ler no capítulo 3, versículo 16, quando Paulo ora em favor daqueles irmãos de Tessalônica. E Paulo diz assim, que o próprio Senhor de paz lhes dê a paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Igreja, eu quero dizer para você hoje, eu não sei qual é o momento ou a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento ou a situação que você deixou ali fora, mas que daqui a pouco você vai voltar a viver. Mas eu quero dizer para você que o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com você. Igreja, busquemos a paz.
Busquemos a Jesus, porque Ele é a paz. Paz é resultado de oração, igreja. Paz é resultado de gente séria, comprometida e envolvida com o reino. Quando a paz parecer distante, meu irmão, quando a paz parecer distante, minha irmã, aproxime-se do príncipe da paz. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. As pessoas que lutam pela paz são felizes, são bem-aventuradas, são chamadas filhos e filhas de Deus. Somos filhos de Deus? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Somos reconhecidos como filhos de Deus pela paz que nós promovemos? Se somos filhos de Deus, somos filhos da paz, porque a paz provém dele. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão plantas que produzirão paz como fruto. São instrumentos de paz para almas e corações, anunciando perdão, amor, bondade, reconciliação e misericórdia. Que busquemos viver em paz, meus irmãos. Que busquemos viver em paz com Deus e com o nosso próximo, com a nossa família. Que a paz e a misericórdia sejam nossa marca. Que haja paz na terra, a começar em mim. Que haja paz na terra, a começar em você. Que haja paz na minha e na sua alma. Que haja paz na minha e na sua casa. Que haja paz na minha e na sua família. E por onde andarmos, deixemos frutos de paz, em nome do príncipe da paz. E que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus.